Olá, tudo bem? Eu sou Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG Ambientalista Ponto Terra. Esta é a TV Ponto Terra, esse é o programa Ecologia e Cidadania, que é transmitido aqui na TV Ponto Terra, www.pontoterra.org.br, com informações ambientais, comunicações ambientais, reflexões ambientais e atualidades ambientais. Hoje nós vamos bater um papo muito agradável, mas ao mesmo tempo também muito importante do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. Nós vamos conversar muito sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. A ONG Ponto Terra está organizando para agosto, 29 de agosto, um ciclo de palestras sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E nós temos também um Plano Nacional de Resíduos Sólidos. E a nossa convidada é a Anícia Mafra, que é uma pessoa educadora ambiental, ambientalista, tem título superior, tem uma vivência muito grande nessa área de resíduos. Anícia, é um prazer recebê-la aqui na Ponto Terra. Prazer também. Sempre um prazer encontrar com você e poder ter essa oportunidade de divulgar informações. Né? A sua formação, Belas Artes. Atualmente eu descobri que eu fiz o caminho certo, mas se eu tivesse começado sabendo que era esse caminho, eu jamais o teria feito, né? Mas hoje os profissionais têm trabalhado com design thinking, né? Com toda essa metodologia de desenho para chegar nas ideias, nos planejamentos, né? Então, para mim, Belas Artes foi maravilhoso, assim, que me dá essa facilidade de enxergar, desenhar e planejar. Anícia, e quando é que foi o chamado ponto de mutação que você deixou um pouco a parte de Belas Artes e ingressou para valer na questão dos resíduos sólidos? Você é uma pessoa que está nisso há muito tempo, é uma pessoa competente, nós todos ambientalistas te estimamos. Quando é que deu essa guinada para a área de resíduos sólidos como um todo? Grata primeiro pelos elogios. Na verdade, eu acho que sempre, né? A gente fala que a família, os pais, eles têm uma influência grande, né? Claro. Meu pai sempre foi uma pessoa ambientalista, gostava muito de natureza, então fui criada na natureza, né? E minha paixão sempre foi impressão, papel, desde pequenininha eu sou aquele ratinho de gráfica. Então, quando eu entrei para Belas Artes, eu já trabalhava, já fazia gravura, eu comecei, na verdade, a desenhar em 1975. É muito bom a gente falar datas, Sim. Né? Mas eu entrei para a Escola de Belas Artes em 77, 78. Em 80 eu já estava, obviamente, já definindo o meu caminho, e a Marlene Trindade, que era minha professora, chamou um grupo de alunos daqueles que ficavam lá o dia inteiro na escola, né? E eu adorava fazer gravura, para falar sobre papel, que era uma técnica que estava sendo resgatada no mundo, do Japão, os artistas, isso aqui e tal, que era um grande movimento, e nós começamos a pesquisar como fazer papel. Em 80 a gente não tinha internet, não tinha essas facilidades todas, então foi bastante difícil, né? Mas foi muito interessante, porque obviamente eu comecei a conhecer fábrica de papel, e interessante que eu cheguei dentro dessa pesquisa, que o Brasil, a primeira fábrica de papel que veio para o Brasil já era de reciclagem. Eu não sabia disso. Eu quero dizer que em 1992 realizou-se no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, uma grande conferência mundial da ONU, Organização das Nações Unidas, e naquela oportunidade, em 92, realizou-se em Belo Horizonte um encontro da imprensa focada na cobertura também da chamada Rio 92, a chamada imprensa verde. E aí você tem um papel já profissional, né? Sim, né? Como diz, em 92 já tinha 12 anos trabalhando, né, nessa área. Eu brincava com o pessoal na Funarte que eu já estava na locomotiva. E aí eu fui, também foi um processo de seleção e tal, eu fiz a proposta para todo o material gráfico, né, que dava suporte para o encontro de todos os jornalistas, né? Foi aqui em Belo Horizonte, no Minas Centro, foi um encontro muito bacana.
eu fiz todo o material envolvendo fábricas de papel, fábricas alternativas, o pessoal de design hoje que está no top, que é o pessoal da Tati, o design. Na época tinham outras pessoas que também, algumas indústrias passaram por muitas dificuldades nessa questão da reciclagem, né? Então, nessa época, as indústrias que começaram a fazer papel, como a Tanuri, fazia papel reciclado e tal, começou a fazer um processo de educação também para reciclagem, elas não deram conta de sustentar no mercado, porque tinha que vender muita quantidade de papel, não tinha ainda essa cultura, né? Então, mas foi muito bacana, nós fizemos as pastas, os blocos, caneta, todo o material reciclado. E aí, no Rio de Janeiro, eu participei de 2 exposições na Funarte, que uma foi já ainda com o meu trabalho pessoal de arte, com papéis e tal, artesanais, e outra foi a parte gráfica, que nós fizemos aí os cartazes, a divulgação também da Rio 92, e daí participei, obviamente, do evento como um todo, né? Em agosto de 2010, o então presidente Lula sancionou uma lei importantíssima para esse país, eu chamaria de uma lei revolucionária, né, e importante, que é a lei que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Agosto, então agora, 2013, vão fazer 3 anos que a lei 12.305 estará vigendo aqui no Brasil. E eu queria perguntar agora, Anícia, o que o país tem que fazer um plano nacional de resíduos sólidos. E você está participando disso via o Ministério do Meio Ambiente, via PNUD, como que anda o trabalho de vocês mais focado na área de educação ambiental, é isso? Para se chegar nessa política foram 20 anos, né? Então, obviamente eu acompanho isso, né? Já participei de tantas e tantas assembleias para chegar, né? A gente brinca que 20 anos a gente era menino, né? Na foto a gente aparecia jovens, atualmente, né? Já todo mundo já maduro e a lei está aí, e nós temos que correr, né? Porque as metas elas começam já a serem cobradas a partir do ano que vem, 2014, e aí é uma confusão, porque a gente tem Copa, tem uma série de eventos, né? E ainda tem essa total mudança de comportamento. Eu acho que já passou tempo demais, o plano já devia ter sido aprovado, né? Ele já, óbvio, assim que foi aprovada a política decretada, né? No final do ano de 2010, começou-se a elaborar o plano, porque a partir do plano é que você sabe como que vão ser as ações serem realizadas. A questão da educação ambiental e o Plano Nacional de Resíduos. Sim, exatamente, sem a educação ambiental, como que você faz para mobilizar e mudar o comportamento das pessoas, né? Sendo que isso ficou aí com várias questões. Quando você não tem uma lei, quando você não tem uma norma, as coisas não ficam claras. Então, definições, por exemplo, dos 3 R's, não é? Sim. Que é a base da educação ambiental também, obviamente, da educação ambiental é educação, né? Ela passa pelo processo de formação da pessoa, né? Então, como você tem pessoas que falam de 5 R's, de 10 R's, você às vezes tem dentro do próprio ministério aquela questão, o que é para ser reciclado, né? Plástico, papel, metal, vidro, orgânicos, aí tá, mas qual tipo de papel e aí as embalagens, é muito complexo, né? É um tema de mais profunda complexidade. O seu tempo nas mares, Nícia? Na verdade, olha, eu comecei a lidar com catadores há muitos anos, né? Porque com essa história de fazer papel artesanal, me lembro, eles ainda ficavam na rua quando a irmã Cristina Borvi me pediu que fizesse uma oficina para ensinar eles a trabalhar, para dar função, né, para aquelas pessoas. Então, eu tinha uns catadores, sei lá no meu ateliê, em 1900 e tal, nem lembro muito bem. Então, quando foi no final dos anos 90, eles me convidaram para fazer um trabalho de geração de renda, quando começou aquela história do reciclo, né? Eles queriam ter alternativas, né, de trabalho. E eu então montei ali, junto com o reciclo, uma oficina para eles, fiz um trabalho de plano de negócio também, para
ajudei no plano de negócio eles queriam pensar na fábrica de papel, aí depois eles partiram para a fábrica de plástico, e lá eu fiquei até comecinho de 2002, nós fizemos muitas coisas, montamos as oficinas, fizemos muitas coisas. Tem muito dedo no coração da Anícia Mafra nessa que trabalhei. Isso é uma questão interessante, mais atual agora, você tem um trabalho antigo com a empresa que a gente tem que respeitar, que é a Tetra Pak. Conta para nós a sua história e o seu trabalho com a Tetra Pak. A Tetra Pak, esse trabalho começou exatamente nessa época na Asmari. Eu falei, meu Deus, eu preciso estudar para poder entender como que eu vou ajudar esse pessoal mesmo, né? E daí eu fiz a pós com o Irã Sartori, né, na PUC. Que já foi nosso entrevistado aqui também, que vai participar conosco também, do ciclo de palestras, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Irã Sartori, professor, como a Anícia Mafra também é nossa convidada e vai fazer uma palestra para nós lá. O Irã Você e a Tetra Pak. Me ajudou muito na dissertação de mestrado, que eu fiz exatamente sobre o caso da Tetra Pak, né, da questão da logística reversa, e uma empresa que saiu na frente, né, nesse processo. No processo de entender que as empresas são responsáveis por aquilo que produzem, né, a base de toda a educação ambiental, quer dizer, a base de toda a política é a responsabilidade compartilhada. E nessa época eu estava na Asmari e comecei a pensar por que é que muitos materiais, né, como embalagens, iam para o aterro. Como assim, né? Não tem valor isso? Daí eu comecei a verificar que toda embalagem longa-vida ia para o aterro sanitário. E eu falei, olha, vamos fazer uma coisa, vamos juntar essas embalagens, separar, e vamos armazenar. E na época eu comecei a trabalhar, o projeto foi avançando, eu fiz o projeto para a prefeitura, né, com aquele galpão onde depois foi o Tzedakah. E em 2 meses nós juntamos assim uma montanha de embalagem com a Asmari, né, lá no galpão. E aí, quando tinha uma montanha, eu liguei para a Tetra Pak e falei, olha, 2 meses de uma coleta com uma cooperativa juntou uma montanha de embalagem que, obviamente, tem valor. O que nós vamos fazer com isso? Eles levaram um susto, né? Daí eles levaram um susto porque já tinham tentado fazer um trabalho com a Asmari, e aí eles vieram, o técnico veio, viu, e aí foi a primeira carga, realmente carga de embalagem longa-vida, que saiu de Belo Horizonte, do município de Belo Horizonte. Dessa vez foi 1 ano para coletar, para todo o processo, mas aí comecei, né? E daí isso foi no fórum, fomos envolvendo outras cooperativas, né? Aí o Belo Horizonte fez aquele plano de descentralizar e ter uma organização em cada bairro, né? Em cada, sim. Né? De Belo Horizonte. Hoje nós temos a Rede Sol, que é mais bem organizada, né? Já temos diversas cooperativas em Belo redes, né? Já coisa bem bacana. Quanto tempo do seu relacionamento com a Tetra Pak? Conta pra nós. Já 8 anos, né? 8 anos, assim, formalmente em contrato a gente tem acho que 6 anos, porque aí eles começaram a ver que era muito importante ter pessoas em campo para realizar um trabalho, esse projeto, né, de trabalho, de acompanhar em campo a logística reversa, precisa de ter atores ali fazendo a coisa acontecer, ligando os elos, né, porque ainda é tudo muito difícil, complexo e descentralizado, então falta integração. E aí entrou o Zé Fernandes, fazia esse trabalho em São Paulo, depois eles convidaram o Paulo, que hoje tem a Recicoleta no Rio de Janeiro. Hoje foi apenas um aquecimento da palestra que a Anícia Mafra vai fazer para nós no dia 29 de agosto, lá nas instalações do auditório da Faculdade de Engenharia e Arquitetura da FUMEC, à noite. Já está no site da Ponto Terra, www.pontoterra.org.br, e você pode tomar conhecimento desse ciclo de palestras e pode participar. As inscrições são gratuitas e a Anícia Mafra vai ser uma das nossas palestrantes lá. Muito obrigado, Anícia Mafra, muito obrigado, telespectador, muito obrigado, internauta. Até o próximo Ecologia e Cidadania.